Fala aí, criadores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Criatória. Eu sou o Roger. Eu sou o Marcão. Está começando mais um dos nossos vídeos aqui. Isso. E hoje nós vamos fazer algo diferente. Nós vamos fazer uma série aí com 2 episódios, né? Sim. O de hoje ele vai lá para a playlist do Arcade Pop. E nós vamos fazer algo específico para quem está querendo criar super-heróis. Né? Nós vamos fazer uma planilha, uma cartilha aí de tudo que você precisa para criar um super-herói de qualidade e completo. E hoje nós vamos falar sobre arquétipos. Então, como sempre, a gente deixa bem claro que tudo nesse canal se completa. Né? Tudo, não existe um único vídeo nesse canal que vai te dar todos os conhecimentos necessários. É tudo um guia, né? É tudo orientado, vai se completando. E hoje, por mais que a gente tenha falado, né, que é um guia, ele é a primeira parte, falando especialmente como você utiliza os arquétipos na criação do seu super-herói. Porque a gente já tem aqui na playlist do Arcade Pop todos os 12 arquétipos de Jung, né? Sim. Que a gente fez o vídeo especificamente detalhado, falando sobre cada um, dando exemplos de como eles são utilizados, né, na cultura pop. E hoje a gente vai falar de 2 tipos de arquétipo, lá mais para frente a gente vai explicando, mas tem o arquétipo de Jung, né, que são esses da nossa personalidade e tal, e tem os arquétipos de simbologia, que são os que tem que se completar, né, com o seu super-herói para formar essa imagem que você quer, tá? Então, basicamente o que a gente quer fazer aqui é explicar por que você precisa entender esse arquétipo no seu super-herói e como você utiliza, tá? Como sempre, para quem não viu os vídeos, quem não acompanhou, eu recomendo, né, que assista, que vá lá e entenda esses arquétipos. Vale a pena, porque você vai precisar disso. Mas para quem não assistiu nenhum dos outros, um breve resumo aí do que é arquétipo, né? Vamos mandar então. Partindo do princípio em si, como a gente vai falar de super-herói hoje, por que a gente tem propriedade para falar? Como, não sei se vocês devem saber todos, mas nós dois criamos uma editora com o preceito na época meio de hobby de amigos e depois foi crescendo até se tornar algo mais profissional em si, que é um universo de super-heróis. Então nós dois adoramos Marvel, adoramos DC, vimos os filmes nos cinemas e a gente pensou por que a gente não poderia fazer também. Então, como qualquer criador começou também com hobby, vamos fazer isso, aquilo, tal, e foi surgindo os personagens, e aí a gente montou um selozinho, botou o logo, e aí começou nas redes sociais. Isso se deu por mais ou menos, se eu não estou enganado, 1 ano e meio, até que talvez nesse período de tempo, para mais ou para menos, deixou mesmo de ser um hobby para se tornar um projeto, porque a gente entendeu como usar o que a gente vai especificar hoje, que são arquétipos. A gente não entendia que você saber utilizar arquétipos, que são as simbologias primordiais para a criação de um personagem e principalmente para um super-herói, a gente não entendia que os maiores modelos de sucesso disso, a Marvel e a DC, que dominam o mercado norte-americano e mundial de quadrinhos, digamos assim, elas sabem fazer arquétipo e é isso que vira o jogo. E a gente começou a entender isso fazendo uma engenharia reversa pesada, que demorou muito para entender essa parada. A gente não viu no mercado alguém ensinando, ninguém ensinou a gente a fazer isso. A gente destrinchou por nós dois só. E a gente conseguiu mudar os personagens, que a gente dá até a nomenclatura de beta, né, de uma versão pré-alpha assim. Quando a gente começou a entender o que são arquétipos, a gente mudou todos os nossos personagens, todos eles. E a gente foi aprovado logo de cara, não sendo quadrinista profissional, nem roteirista profissional na época, para um dos maiores eventos, se não o maior da América Latina, acho que eu posso dizer o maior, que é a Comic Con, a CCXP. A gente foi aprovado para expor o nosso trabalho lá, sendo que só os caras que já estão no mercado inseridos assim, certa já certa autoridade, a maioria deles são aprovados, e a gente foi
praticamente como amador, simplesmente porque no nosso portfólio para a curadoria do evento, para ser aprovado ou não, a gente já jogou um dos heróis que mudou, nosso, da primeira pré-alfa, né, fase beta, com um arquétipo que é o gatuno. Quando a gente entendeu, e a gente foi aprovado por isso, porque mudou o visual, mudou o logo do herói, mudou tudo. Então agora, beleza, o que são arquétipos que a gente ficou de explicar para vocês? Arquétipo é um modelo mental, tá, que está inserido no nosso inconsciente coletivo, ou seja, o ser humano, a massa inteira tem esses arquétipos em si, que eles começam desde ancestrais nossos, a nossa formação na infância, de saber como o mundo funciona, tá? Então tudo que está no inconsciente coletivo, ou seja, a massa inteira tem pré-formatado um modelo mental, é um arquétipo. Exemplo, o arquétipo do bebê já está na nossa psique, seja você um idoso de 60 a 70 anos, ou tenha meia idade de 40 a 50 anos, ou tenha entre 20 e 30 anos, ou seja um adolescente, ou seja uma criança menos de 10 anos, você sabe o modelo que é um bebê. Já está na nossa psique. Quando eu falo bebê, te vem ícones desse arquétipo que são o choro do bebê, o bebê mamando, o bebê aprendendo a andar, o bebê com fome, o bebê agasalhado, uma criatura indefesa, tá? Esse é o bebê. E aí se eu te falar, um bebê zebra é a mesma coisa. Tudo bem que ele já nasce praticamente algumas horas, não sou biólogo, mas sei lá quanto tempo depois do nascimento ele já está andando, mas é um bebê indefeso. Se o bando não proteger o filhote de zebra ou o búfalo, o filhote de búfalo, ele vai ser comido, ele é indefeso. Então essa característica do ser mais fraco, vulnerável, é uma psique nossa que está no inconsciente coletivo, desde nós brasileiros, até na China, até na Coreia do Norte, até nos Estados Unidos, não importa qual país. No Alasca, não importa qual cidade, não importa. Na Antártida, a gente sabe, esse modelo do bebê já está no nosso inconsciente coletivo. E quando você põe o arquétipo certo, do personagem certo, as pessoas já vão associar ele, porque é como se elas já tivessem visto o seu personagem sem nunca conhecê-lo. Isso aí. A gente vai mostrar isso por quê. Mas quando o arquétipo é bom, a maioria das pessoas no mundo já viram o seu personagem sem vê-lo ainda. É um paradoxo que a gente vai explicar depois. Então o arquétipo é isso, um modelo mental que está no inconsciente coletivo, ou seja, todo mundo sabe. Tá? Agora, se você pegar, por exemplo, Bastardos Inglórios, um filme do Tarantino que eu gosto muito. Lá na Alemanha, que eu aprendi nesse filme, tem o costume de falar que o 3 é assim, e não assim como é aqui. E é interessante, porque é um arquétipo, só que só deles. Então é um arquétipo bem nichado. Quando você fala em um arquétipo global, é esse tipo de arquétipo que vai fazer teu personagem mudar o jogo. Tá? É uma coisa para a gente prestar atenção. Porque na Alemanha, eles podem ter no inconsciente coletivo deles que o 3 é assim. Isso. Mas não é no mundo inteiro. Então ele é muito fraquinho. Ele está só ali no nicho deles. Assim como nós brasileiros temos o nosso costume. Tá? Agora olha que interessante a última coisa. Quais arquétipos brasileiros foram, não posso dizer que erroneamente, mas é triste que seja só isso, que popularizaram do Brasil para o mundo? Capoeira, carnaval, certo? O samba. O Brasil é só isso? Óbvio que não. Mas é o que a gente popularizou e virou um arquétipo global que você pode estar em qualquer país. Sim. Se o cara manjar um pouquinho do Brasil, ele vai falar isso. Samba, carnaval e festa. É o arquétipo que popularizou. Se isso é errado ou não, cada um vai julgar por si. Mas é um arquétipo que popularizou. Ele saiu do nosso nicho e foi para o mundo. Goste você ou não. A prova disso é até a criação do Zé Carioca, né? Zé Carioca, da Disney. Um personagem que tinha o arquétipo do brasileiro. Do brasileiro. O que é o arquétipo brasileiro? A malandragem. A malandragem, o samba, a malemolência, exatamente. Então você vê como o que você exporta, né, de arquétipo, ou o que você consegue exprimir de arquétipo,
quando ele é disseminado assim, ele se torna uma verdade, né? Sim, Então, assim, com certeza. é como a gente até, e você, todo mundo que é brasileiro, que acompanha, sabe que o brasileiro lá fora nas obras, muita gente, é o que a gente até discutiu uma vez, se você mostrar uma foto de São Paulo, centro de São Paulo, é muito provável que um gringo não saiba que você trata de São Paulo. Porque para ele é Rio de Janeiro, né? Praia, natureza. Então, às vezes, eles não conhecem. E muitas vezes você vê os caras retratando em obras do Brasil, falando, samba. E quando você vê, ele tá dançando uma salsa, um tango. Porque é a cultura latino-americana, ele não tem exatamente. Agora, você vê como é importante o arquétipo, porque ele vai moldar o inconsciente das pessoas sobre alguma coisa, é um guia sobre aquilo. Por isso que a gente não tem como negar que os Estados Unidos estão muito à frente nessa questão de força. Eles disseminam arquétipos. Em qualquer lugar do mundo, todo mundo sabe como é que é Nova York, como é que é Washington, qual é a cultura americana. E principalmente no Ocidente, a gente é muito disseminado pelo... influenciado. Exatamente. Influenciado. O próprio heroísmo ensina. Ele está atrelado à bandeirinha norte-americana. A águia dos caras. A gente... se a gente for pegar quantas palavras que a gente fala que são americanas aqui, sim, né? Desde comida, de hambúrguer, aos termos de feedback, não sei o que, tudo é americano. Sim. Então é o que os caras conseguem expandir. E isso é o que a gente chama de um arquétipo bom. Não é que o arquétipo brasileiro é ruim por ser, ou não sei o quê. É porque o arquétipo bom é quando você consegue espalhar ele, né? Aquilo que todo mundo vai conhecer. Né? Então existe, e aí é o que a gente fala, existe a quebra do arquétipo, que é quando você consegue fazer o que ninguém espera, né, com aquilo, mas é muito mais difícil. Muito mais difícil. Né? E é interessante porque nós fazemos um universo de super-heróis, e aí depois a gente pode até explicar o porquê, que não são absolutamente brasileiros em si. Eles estão espalhados no mundo. Por quê? Porque a gente odeia o Brasil? Óbvio que não. É porque a gente bota na balança se o arquétipo é o 3 da Alemanha e é nichado, ou se ele é global. Se ele é global, é um arquétipo pop. A gente dá exemplo aqui. Por isso que muito personagem nosso não está aqui no Brasil. São personagens de outros países, porque a gente bota na balança e vê que não é o 3 da Alemanha, não é nichado. É um arquétipo global. Aí não tem como você competir. E por mais que o heroísmo esteja atrelado ao imperialismo americano, até o símbolo da águia com o bico dourado dela e com a cabeça branca e o corpo preto, que é um ícone dos Estados Unidos, aquele que voa acima dos outros, que tem visão sobre tudo, a tradição de botar bandeira no quintal, aquilo é muito forte, gente. Como é que você vai criar uma cultura daquela aqui? Se você quiser criar, são décadas para você implementar isso. E a gente sabe que não vai surtir efeito, porque a realidade é diferente. Então o heroísmo, o herói, ele está atrelado ao... talvez o exército americano, de estar acima, o poder. Tem aquele estudo que fala sobre como impactou, né, na nossa cultura de arquétipos, a independência dos países, né? Porque os Estados Unidos teve que lutar pela independência, tomar exatamente. No nosso caso foi um português que assinou e falou, nós somos livres agora. Então não houve luta, foi um português que nos libertou, assim dizer. Então o arquétipo de emancipação, de tomar a frente, de lutar pelos seus ideais, foi algo que pouco historicamente foi feito no Brasil, disseminado, né? Que as pessoas ficaram sabendo. O que a gente conhece é de alguma revolta na Bahia, no Sul, que você estuda na escola, né? Farroupilha, Canudos, não sei o quê, mas não é nacional e a gente não exporta isso. Né? Então fica travado. É legal que você até falou do nicho, como a gente vê, a morte é um arquétipo mundial. Todo mundo encara mais ou menos a morte da mesma maneira. Se você não teme, pelo menos você quer evitar, ao máximo, né? E aonde esse arquétipo não é visto assim? Na cultura, em alguns lugares, na cultura mexicana, onde a morte é celebrada. Né? Eles vivem. Agora, é difícil você expandir isso? É difícil. Se você fizer um trabalho bem feito, nada é impossível, tá? Mas assim, quantas pessoas vão se empatizar com a celebração de uma morte, né? Então é mais difícil. Então é aí que entra até o que eu tô falando. E mesmo assim, por mais que seja até estranho pra gente, já é um arquétipo que é mais popularizado no Ocidente. Sim. O assunto já chama atenção. O assunto já chama atenção. Tanto que você tem, se você pegar a Disney, principalmente a Disney Pixar, eles são
uma máquina de achar arquétipo. Para quem viu Viva, A Vida é uma Festa, que eu gosto muito, é todo disseminado no Dia de los Muertos. Eles pegaram um arquétipo nichado e conseguiram botar uma história ali. Para quem vê Piratas do Caribe, é todo pautado num arquétipo, piratas. Para quem viu, deixa eu ver um outro da Disney, Toy Story, é pautado nos brinquedos de criança, são arquétipos. Isso. E você vê o peso. Olha que interessante. Viva a Vida é uma Festa é um filme legal. Tá num arquétipo que é mais nichado. Dia de los Muertos. É global? Não. Então é uma franquia da Disney, Pixar, que é um pouco abaixo. Estou falando de venda de filme e licenciamento, de venda de produto. Agora, se você pegar um Toy Story, qual é a criança, em qual país que nunca imaginou, seja com 2 ou 3 anos, que os brinquedos tinham vida? Isso é global. É um arquétipo global. O brinquedo da criança, seja até, infelizmente, as crianças que não têm dinheiro nenhum, como se você pegar numa África, numa Etiópia em si, zonas afastadas, e você vê crianças brincando com tampinha de garrafa e elas dão uma mudada e viram um bonequinho e para ela tem vida. Isso é um arquétipo global, o lance do amigo imaginário. E o Toy Story, ele fala sobre isso. Não é à toa que é o filme mais famoso da Disney Pixar. O arquétipo é global, não é o 3 da Alemanha. Isso é uma analogia boa. Se o seu arquétipo é o 3 da Alemanha mais nichado, não quer dizer que ele é ruim. Mas quando o arquétipo é global, você atinge muito mais. Isso aí. Então, aí a gente deu essa introdução do arquétipo, mas a pergunta que fica é, tá, e onde eu uso isso? Né? Como é que eu uso isso? Como é que eu faço para que a minha obra use o arquétipo certo? Né? Como é que eu faço para que ele seja compreendido pelas pessoas? Né? Então, a gente divide, como a gente falou no começo, que tem pelo menos, porque vocês vão entender que você definir arquétipos, eles vão moldar tudo que você decidir para o seu personagem. Mas existem 2 momentos que são, assim, não tem como você não criar, eu diria personagens, mas como a gente está falando de herói, vamos manter herói. Mas eu acho que qualquer personagem de qualidade passa mais ou menos por isso aqui, tá? 2 arquétipos são importantes. O de Jung, que a gente falou, né? Que o arquétipo de Jung foi mais ou menos assim. Jung foi um psicólogo, né? Um psicanalista, né? Que foi discípulo de Freud e tal, e ele avaliou a psique humana e ele catalogou em 12 casas, né, por assim dizer, alguns valores e comportamentos que as pessoas têm. Então esse conjunto se define um tipo de arquétipo, um tipo de pessoa. Esse conjunto é outro. E esses arquétipos que ele definiu, eles resumem como as pessoas pensam, como o modo dela se comportar, como é o modo dela agir, o que ela valoriza, o que ela teme, o que ela ama, né? Então, a gente meio que se define, você não necessariamente fica sempre você pode transitar entre essas personalidades, mas você tem sempre um mais forte. Aquele que está mais cravado na sua personalidade, que você tem como o arquétipo principal, aquele que os seus valores condizem, né? Então, a gente, para quem tem dúvidas sobre isso, a gente fez a série aí no Arquétipo Pop, tem todos eles. Então tem arquétipo do herói, que é o que valoriza a coragem, né? Lutar pelo que é certo, fazer o que é certo, ser ético, correto. O fora da lei já é o cara que gosta de quebrar as regras e contra os sistemas e tal. E aí tem todos os outros, a gente vai... Aí vira um vídeo de 2 horas se a gente for falar de todos aqui. Exatamente. Mas ele definiu todas essas personalidades. E por que isso já é importante para o seu personagem? Como o Marcão falou no começo, o arquétipo ele é um guia. Ele é um guia para que as pessoas entendam o que aquilo ali significa. Você vê um bebê, na sua mente existe um guia do que um bebê é, como ele se comporta, né? Quais são os problemas, as facilidades daquilo que você está vendo. Então, quando a gente fala dessas casas, o seu personagem precisa ter bem definido em qual casa dessa ele vai se posicionar. Isso. Quando a gente fala de personagens, e principalmente super-heróis, essa transição já não é tão bacana. Ele precisa ter um norte e que se mantenha ali. Ele pode ter um pouquinho da outra, claro, todo mundo é complexo.
Mas como a gente está falando da criação, vamos pelo básico, né? E o lance das casas, não sei se você falou, mas a gente tem praticamente os 12, sim, né? Sim, então todos a gente tá falando. na... Só leva os exemplos, o arquétipo do herói, do amante, do governante. Então, se pegar o arquétipo do governante, pessoas que têm o poder, que estão na linha de frente. Se você pegar filmes como Rei Arthur, arquétipo do governante. Se você pegar o Rei de Atlântida, é um arquétipo de governante. São reis. Aí do amante, personagens sedutores, entendeu? São personagens que vão para a linha do femme fatale, se for menina, ou um amante. Dom Juan de Marco, né? São personagens que estão relacionados à sedução. Isso. Aí se você pegar um herói, são personagens que vão para a guerra para vencer o mal. Desde um... Fazer o que é certo. Fazer o que é certo. Desde o Matrix, o Neo que a gente fala aqui, até qualquer, sei lá, o super-homem em si, que vai vencer os aliens em si. São casas que o Roger falou. Isso. As 12 casas a gente não vai falar aqui, mas a gente tem o vídeo de todas elas. Isso. É só vocês procurarem aí. Isso aí. Então, quando você fala de super-heróis, você precisa definir bem qual é o arquétipo de personalidade do seu personagem. Porque isso vai gerar todo o conjunto de valores e todo o conjunto de ações que ele vai tomar diante dos problemas que aparecem na vida dele. Como a gente falou, você pega agora falando especificamente de super-heróis, o arquétipo do herói, desses 12 de Jung, é um cara que faz o que é certo, mantém a ordem, certo? Ele é um cara leal, é um cara que valoriza a coragem. Então ele é o arquétipo do herói ideal, ele é o arquétipo daquele cara que vai fazer o que é certo, independente do que digam ou do que falem, e ele faz o que é certo pensando em se colocar à frente dos problemas, tá? Sim. Então, esse é um tipo de arquétipo. Como a gente falou, fora da lei é o cara que quebra as regras, é o cara que é subversivo, não aceita muito as ordens, ele quer ir contra o sistema. São dois tipos de herói. Você pode ter um herói com arquétipo do herói e um herói com arquétipo do fora da lei. Você dá um problema, como toda a história de herói, que é o crime, você concorda que esses dois vão encarar a luta contra o crime de forma diferente? Um vai tentar combater, às vezes, com a legalidade, a lei, a justiça. Ele pode ser um cara que vai lutar de forma honesta, né, seguindo as regras. Que é o super-homem. Que é o super-homem. E esse cara é um cara que não liga muito para o que a sociedade impõe, o que as leis dizem, se é permitido ou não. É um cara que vai quebrar as regras e vai lutar da maneira que ele achar o melhor, né? Que é um cara como o Batman, né? Então você tem dois heróis, a gente não está falando de anti-herói ou vilão, são dois heróis que lutam contra o crime de maneiras totalmente diferentes, valorizando coisas diferentes, tá? Aí você começa já a entender por que em algumas histórias uns personagens são submetidos ao governo, outros não aceitam, né? São coisas que... Como é que você sabe que personagem vai fazer isso ou aquilo? Você olha no arquétipo de Jung dele. Sim. Né? Ele é um guia do que o seu personagem acredita que é certo e como ele quer alcançar os objetivos dele. Se você não tem esse arquétipo de Jung definido, você se perde totalmente durante as histórias, tá? A gente aqui na Pro, a gente tem o nosso lema desde o começo, que a gente começou a entender melhor quando a gente foi entender arquétipos, mas a gente já sabia mais ou menos que existe uma frase aqui que é assim: no momento que você criou um super-herói, ele não é mais seu. Né? A gente sempre falava isso. Quando você entende arquétipo, você entende o porquê que ele não é mais seu. Porque você deu um conjunto de valores que você tem que respeitar agora. Quando você começa a quebrar isso aí, exatamente, o fã dele que se identifica com ele se sente traído. Né? Ele fala, pô, ele não faria isso. Isso é errado. Né? A gente tem um exemplo, para quem é muito fã do Super-Homem, que foi no filme do Homem de Aço, onde ele quebra o pescoço dos homens. Isso. O arquétipo do herói não permitiria ele fazer aquilo. Quando você faz algo que está fora do arquétipo dele, ele não é mais ele. Já é. Não é mais o personagem que você estava acostumado. E aí, somado a esse arquétipo de Jung, existe o outro arquétipo, que é o arquétipo de símbolo, que você vai juntar com ele, né? Então, o que significa esse arquétipo de símbolo? Qual que é a imagem que estampa esse herói? Qual que é o modelo que ele tem ali? Então, quando a gente fala, por exemplo, o Batman, ele segue o fora da lei. Qual que é o arquétipo de símbolo dele? O morcego. O morcego é o arquétipo de símbolo deste fora da lei, formando o Batman, né? Então é o arquétipo que, claro, a gente vai fazer a parte 2 falando sobre visual e tudo,
Mas principalmente é o que vai estar no peito dele, que vai ter o logo do cara, mais ou menos, né? Ou no nome. Exatamente. Geralmente no nome e no logo. E né? percebam assim, a gente não está novamente falando dos 12 de Jung, que a gente já fez vídeo, mas vamos supor que você catalogasse o modelo do arquétipo do animal morcego em outro arquétipo de Jung que não fora da lei. Porque o Batman, ele está acima do prefeito, acima da polícia, e ele vai fazer o que ele acha certo, não importa. Ele é o rebelde da parada. Mas vamos supor que você pegasse um leve exemplo, o arquétipo do morcego e colocasse no herói em si. Ou então você pegasse o arquétipo do morcego e colocasse no governante. Ia ser outro personagem. Porque se ele tivesse catalogado com morcego mais o arquétipo do governante, ele seria um rei, talvez, vamos supor, brainstorm. Ele seria um rei medieval das trevas, morcego, mais ou menos como o Aquaman no fundo do mar. Ele poderia ser um rei de uma outra dimensão, com um elmo de morcego e líder de um exército de morcego. Ia ser outro personagem. Se você pega o Batman e põe ele como herói, ele segue as ordens do prefeito, do promotor de justiça. Ele, se fala o Batman, não faça isso, ele não faz. É o que o Super-Homem quase é. Ele está adepto às ordens, à lei. Seria outro personagem. Isso. Só que não está condizente com o modelo do morcego. Por quê? Porque aí você vai entendendo o que são arquétipos. O morcego é um animal diurno? Não. É noturno. À noite, ela subentende o quê? A premissa de fora da lei. É bem louco isso. Mas é quando você tem uma leve impressão de que as coisas podem ser feitas escondidas. Então você vai entendendo o que é o arquétipo do morcego. Desde a asa dele, a ele ficar escondido numa caverna e à noite ele sair para explorar. Assim como o Batman de dia fica numa caverna dele, a Batcaverna, uma mansão, e à noite ele sai para experimentar o crime e ver, diluir o crime, botar medo nas pessoas, caça do morcego. Então tem tudo isso está atrelado ao quê? Ao lado gótico, ao lado noir. O morcego é um animal que, se você for estudando ele, as características desse arquétipo são góticas, são noir, e elas têm mais proximidade com o arquétipo de Jung fora da lei do que um herói. Então percebe. E é diferente você pegar, por exemplo, o arquétipo do Wolverine, que é um carcaju aqui que se chama um glutão, se não me engano, que é uma espécie de urso que não é muito conhecido e tem as garras e é totalmente carnívoro, dilacera as presas deles. É um animal ultra agressivo. Já é diferente do que o morcego é. Por mais que o morcego puxe no sangue, mas é sempre na surdina. Esse glutão, esse carcaju, ele vai para dilacerar as vítimas dele quando ele vai caçar. E aí o Stanley pegou esse arquétipo e colocou no Wolverine. Só que como não é muito conhecido esse animal, carcaju, glutão, a palavra Wolverine, que se eu não me engano é um nome científico para esse glutão, ela está atrelada ao lobo. Então o Wolverine ele é mais conceituado como lobisomem, tendo um monte de capa dele com os lobos da neve, do que o glutão. Por quê? Porque o glutão é menos conhecido, o carcaju é menos conhecido que o lobo. E como, por uma ironia do destino, o Wolf, do Wolverine, mesmo sendo derivado do glutão, nome científico, ele tem a ver com o Wolf, que é o lobo lá. E as garras dele e a barba dele com aquela espécie de cabelo transformam ele num lobo, num lobisomem. Isso aí. O que transforma ele num homem animal, um homem que rasga as pessoas, rasga as vítimas dele. É diferente do Batman, começam a ver. Por mais que os dois estejam atrelados ao mesmo arquétipo de Jung, do fora da lei, mas o arquétipo modelo do herói é diferente. Um precisa de garra, porque o animal é o carnívoro que mata as presas. O outro precisa da noite, da capa, para ficar na surdina. Entenderam? É assim que funcionam os super-heróis. Mata o outro não, né? É. Então, realmente, e aí até usando o exemplo reverso, você tem lugares onde o arquétipo de símbolo, né, o que vai estampar, o que vai ser o contexto do seu herói,
é o mesmo e você muda o de Jung, né? Sim. Você tem, por exemplo, o Homem Borracha da DC Comics e você tem o Senhor Fantástico da Marvel, onde ambos usam o arquétipo da elasticidade, né? Sim. Do homem elástico em si, só que um é um arquétipo do sábio e o outro do bobo, por assim dizer, né? Que o Homem Borracha, se eu não me engano, eu posso estar enganado porque eu não acompanho tanto o Borracha, mas se eu não me engano ele é brincalhão, ele é zoeiro, né? Então você tem um com um arquétipo de Jung que valoriza o conhecimento, né? O saber, o estudo, a ciência, e você joga no Senhor Fantástico. Você entende que tipo de homem elástico é esse aqui. E o outro é o arquétipo do bobo, que é um arquétipo que valoriza a felicidade, ser bem-humorado, ser você mesmo. Então você coloca um homem elástico diferente. Então por isso que é importante. A partir do momento que o Senhor Fantástico começar a fazer piadinhas, você já não entende mais o que ele está querendo dizer, porque não é mais o arquétipo do cara, né? Então existem esses dois arquétipos que vão pautar mais ou menos a espinha, a gente pode chamar, né, de a espinha do seu personagem. Porque o arquétipo de Jung vai dar tudo o que ele valoriza, o que ele teme, o que ele ama, como ele se comporta. E o arquétipo de símbolo, ele vai, e aí a gente vai falar no próximo vídeo, né, na parte 2, sobre tudo que esse arquétipo de símbolo ele vai dar para a sua franquia. Né? Porque a partir do momento, como o Marcão falou, dando uma entrada um pouco no próximo vídeo, a partir do momento que você define o arquétipo de símbolo, você vai começar a definir a mecânica de luta desse personagem, né? Como o Marcão falou, o morcego já foi algo que definiu que o Batman tem que ficar nas sombras. Sim. Então, você começa já com o arquétipo de símbolo a definir, ele tem essas armas, esses poderes, né? Que vem do arquétipo que foi escolhido. E o arquétipo de Jung vai ser a mesma coisa. Ele valoriza o controle. Que tipo de coadjuvante eu posso colocar para tirar esse controle da mão dele? Sim, né? Com certeza. Para poder complicar a vida dele. Então esses dois arquétipos eles são as espinhas dorsais aí do seu personagem, eles formam a espinha dorsal do seu personagem, para que você consiga compor toda a franquia dele. Exatamente. Né, a partir deles e não desrespeitando eles ali. Né? Os dois têm que ser respeitados, como a gente falou. Na questão do arquétipo de Jung, você começar a quebrar os valores dele, é a mesma coisa no símbolo. O Batman é um morcego. Aí você coloca que ele tem um aparelho que solta uma teia. Aí você fala, peraí, sim, da onde não vem tem, exatamente. Né? Eu sei que é exemplo esdrúxulo, mas é pra gente entender os modelos, né? Quando você define o arquétipo, você define todo o campo de extensão que o teu herói vai, o nível de... Você define a arma dele, o logo do peito, a máscara que ele vai ter. Simples. Isso aí. Se o morcego, o animal, tem as anteninhas, o Batman vai ter as anteninhas. Se o morcego é um animal negro, o Batman vai ser negro. Se o morcego tem a asa, se você não, o Batman não é um super-herói criatura mesmo de ter asa orgânica, você vai botar uma capa que simule a asa dele. Então toda a roupagem do modelo do personagem está atrelada a um animal. Por que isso? Porque é um animal pop. Porque é um animal conhecido, por mais que não tenha em todos os países. É um animal pop. Desde Bram Stoker com o Drácula, desde vários filmes que tiveram, novelas, exploração do morcego em si, é um animal popular. É diferente de você pegar, por exemplo, um suricato e fazer um personagem em cima disso. Ele é muito nichado, muito menos pop. O único suricato pop na nossa cultura pop seria o Timão do Rei Leão. É muito nichado. Agora, como é que você vai fazer um super-herói com o arquétipo suricato? Dá pra fazer? Tudo dá pra fazer, mas vai depender daquilo. A que nível você quer chegar? Isso é interessante. Aí você começa a entender também o porquê os arquétipos brasileiros são difíceis de ser trabalhados. Exatamente. Porque agora você está entrando num tema bom. Tamanduá-bandeira. Sim. Né, até mesmo animais incríveis, né? Eu não estou falando que o tamanduá-bandeira não seja, mas uma arpia que é bonita, né? Sim, é um animal muito bonito. Tá? Dá para você fazer algo incrível, mas ela não é famosa. Não é famosa. Você chega para alguém no... Mico-leão dourado. Chega para alguém na Europa e fala, morcego, sabe? Ele sabe como é que se comporta, sabe como é que se vê. Fala, arpia, né? A arara azul. O cara não tem essa relação de proximidade. Exatamente. Então é como o Marcão falou, tem problema usar esses personagens? Nenhum.
Só que você sabe que você não está atingindo um grande número. Você vai ter o seu herói, você vai ter o lobo, vai ter a arma, mas ele não vai ser um arquétipo global. O jogo de cachorro grande de Marvel e DC que a gente viu deles é que os arquétipos dos caras são arquétipos globais. O lobo do Wolverine, que não é tão glutão e carcaju, ele é global. Por mais que nem todos os países tenham lobo. É um arquétipo que já vem da Idade Média, do medo das pessoas nas selvas, à noite, de ser atacado e comida por lobo. Quantas fábulas, seja dos irmãos Grimm, ou seja de outros escritores, tinham lobos? Chapeuzinho Vermelho e Lobo Mau, no Ocidente, posso estar absolutamente errado, mas eu acho que quase todo mundo já ouviu essa história. Chapeuzinho Vermelho e Lobo Mau. Se você pegar João e Maria, não lembro se tinha lobo ou não, mas outras fábulas tinham lobos, muitas delas têm lobo. Era uma maneira de você ter uma catarse, de aliviar a tensão que era na época, porque o lobo era um perigo real. E hoje, se você for para a floresta, seja nos Estados Unidos ou em outros países assim, você tem perigo real de lobo, porque eles atacam em bando, né? A matilha deles. E você pegar isso e atribuir ao Wolverine, se você transforma ele num arquétipo global. Assim como a aranha, quantas espécies de aranha tem no mundo? Quantas espécies? E a gente sabe que a aranha tem teia. Todas elas têm teia? Não sei, não sou biólogo, mas a aranha na minha cabeça tem teia. E é isso que é difundido na cultura pop. E o aranha fazer as teias dele, maluconas do jeito que é liberdade poética, mas ele é uma aranha, desde o olhão dele, a teia. E aquilo que você falou, o símbolo do Stan Lee, dele fazer assim, isso aqui é uma aranha. Se você começar a perceber a aranha comendo, é isso aqui. O jeito da boca dela, as presas, é isso aqui. É bem louco. E a teia na bunda, né? Exatamente. Nada é o acaso. Tem muito estudo por trás do que você sair criando personagem assim. Você tem que entender o modelo que você quer passar. Isso aí. E com o gatuno não é diferente, porque qual pessoa nunca teve um contato com um gato? Qual pessoa nunca viu um gato na rua? Seja do vizinho, seja miando à noite, seja indo para uma casa de campo, uma viagem, viu algum gato. Todo mundo já teve um contato com um gato. Só que, puxa, já tem a mulher gato, já tem o Pantera Negra. Como é que a gente faz para sair disso? E é aí que veio o gatuno. Entendeu? Eu acho que o grande filtro dos arquétipos vão ser as crianças, cara. Sim. Você chega para uma criança e pergunta como é que é um gato. Ela vai te dar uma referência. Né? E aí o que o Marcão falou do lobo é muito claro, porque você vai levar uma criancinha para acampar de 5, 6 aninhos, ela vai ter medo do que no mato? Do lobo e do leão. Sim. Sendo que no Brasil não existe lobo nem leão. Sim. Ela não vai ter medo do porco do mato, que é do Brasil. Às vezes da onça pintado talvez seja o mais... Mas ela vai ter medo de um leão sair, do urso sair, do lobo. Pergunta para ela, e o lobo? Ela fala, lobo mau. Então a criança ela acaba sendo um filtro e aí você fala, é triste que o Brasil não tenha. É triste, mas é o mundo que a gente vive. Não é global. Não é global. Tá, então, como a gente falou, quer fazer algo brasileiro? Faça. Mas tenha em mente que vai ter uma barreira. Vai ter uma barreira. Bem clara aí. É só exemplo simples. Não quero me bater, mas é verdade. A gente tem que parar de ter uma noção mais emocional e ter mais de mercado, racional. Se você pegar personagens indígenas, nem a Marvel conseguiu emplacar realmente por mais que ela tenha o Apache no X-Men, se eu não me engano. A DC não me lembro. E tem muitos personagens indígenas brasileiros, de super-heróis até. Sim. Mas pega na balança e vê o arquétipo cultural dos índios Tupi-Guarani aqui no Brasil. Pega a Amazônia, tem um monte de coisa bem legal para usar. Mas é o 3 da Alemanha. Pega os índios norte-americanos, que está totalmente atrelado à cultura do Velho Oeste. Você tem nativos, cowboys, chapéu, chicote, pistola. E com isso você faz o quê? Quantos filmes de western já fizeram? Quantos jogos? Quem não jogou aí, Red Dead Redemption 2.
você está inserido no Velho Oeste. A balança fica até desigual. Vocês entendem? É muito mais popular também porque lá eles têm grana para fazer e disseminar a cultura deles no mundo inteiro, que dá para fazer. Agora imagina a gente pegando aqui, por exemplo, a cultura do cangaço com todo aquele visual marcante que é e transformando aquilo de 3 da Alemanha, do Bastardos Inglórios, para uma cultura global. Você vai ter que fazer animação a rodo, filme a rodo, para levar isso para o mundo. E a distribuição para fazer isso para o mundo, do jeito que eles vêm para cá, é absurda. É muito dinheiro. Mas a gente tem arquétipo bom que fica nichado porque a gente não tem como ter um modelo de negócio ainda pelo dinheiro. Isso aí. Mas aí quando você pega e fala, não, vou fazer um super-herói indígena da Amazônia, Tupi-Guarani, ou Estados Unidos, ou americano do Velho Oeste, não dá pra competir. Não dá. E até assim, antes até da gente já finalizar, uma coisa que você falou no meio do vídeo eu acho importante ressaltar. Muita gente às vezes fala, pô, mas é uma empresa brasileira, por que não colocam todos os heróis no Brasil, né? E aí existem duas coisas que são conselhos realmente, claro que segue quem quiser, é tudo livre, mas assim, um conselho que eu deixo pra galera é, primeira coisa é roteiro, gente. A gente tem que começar a avaliar, como o Marcão falou, sair um pouco do entusiasta aí para a área do conhecimento de mercado. É a mesma coisa quando você vai analisar a obra e sair do que você quer para o que faz sentido mercadologicamente. Começa a pensar agora, quantas vezes você não reclamou ou você achou incoerente que na Marvel todos os heróis são americanos. Sim. Você fala, pô, mas até aqueles que vêm de fora ficam na América. Isso não faz sentido. E aí quando alguém começa a criar um universo de super-heróis no Brasil, você quer que todos fiquem no Brasil. Sendo que você criticava isso quando era na América. Então, você começa a avaliar e pensar, roteiristicamente agora falando, como roteirista, o que faz sentido no universo e o que não faz. Sim. Faz sentido que meu personagem que seja egípcio fique no Brasil? Que tem o símbolo de Anubis, fique no Brasil? Ou eu ganho mais com ele no Egito? Né? Então, assim, tenho em mente também o que o arquétipo, a gente vai falar no próximo vídeo, ele define ambiente, galera. Tudo. Né? Então, o arquétipo define tudo. Tudo. Então não vai adiantar. Claro, você pode fazer o onça pintada na Inglaterra. Não, sabe? Como é que você quebra essa barreira? Exatamente. Fazer uma onça pintada na Inglaterra não existe isso. Se nem no Brasil, às vezes, você consegue ter a aceitação, sim, como é que você leva lá? Tá? O que a gente está fazendo aqui não é desmotivar para quem está fazendo. Não, e eu respeito muito os criadores. Cara, é difícil pra caramba criar aqui. De verdade. A gente sabe da dificuldade de achar primeiro e depois no mercado aceitar, porque é sempre uma pecha de cópia dos Estados Unidos e a gente até sofre isso. Mas quando você tem um arquétipo bom e global, é só na primeira instância, sabia? E a gente teve esse respaldo na Comic Con. Sim. O que a gente fala que não é para enganar ninguém, não é para inventar história, é tudo para que mais pessoas consigam produzir e esse mercado crescer, né, cara? Porque quanto mais as pessoas comprarem HQ de um, eles vão se interessar pela minha e pelo do outro, né? E por aí vai. Mas deu para falar dessa primeira parte aí, né, de arquétipo. O próximo vídeo vai ser lá na do Crazy Steps, a parte 2, né, na outra playlist. Porque a gente vai pegar isso aqui dos arquétipos e explicar como você compõe a franquia com isso agora que você tem, que são os arquétipos de Jung e o de símbolo do seu personagem. Sim. Beleza? Espero que tenham curtido aí, né, o vídeo. Se você curtiu, dá um joinha, dá um like, se inscreve no canal se você não é inscrito e ativa as notificações, o sininho para receber as nossas notificações quando a gente lançar principalmente a parte 2 aqui desse vídeo. Beleza? Até a próxima, galera. Falou, galera. Até a próxima.